7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Olá amigos do vlog do Zek, hoje com a Yongnuo 50mm f1.8, que é a objetivo full frame mais barata que a gente tem no mundo. Pois é, essa daqui que é uma trollagem épica aí que vem da China, a Yongnuo, que é uma fabricante aí low cost que vocês conhecem de flashes, rádio flashes e outros acessórios, que eles começaram a entrar no mercado de instrumentos óticos com uma réplica da objetiva mais popular que a gente tem no mercado, que é a Canon EF 50mm f1.8 II, aquela lá que é uma lente que foi substituída agora, né? Ela durou 25 anos no mercado, e a Yongnuo copiou todo o design, a mesma especificação e até a fórmula ótica, e lançou um produto de $62, a gente nunca viu uma objetiva tão barata aqui no vlog do Zek, $62 que eu paguei na BH, né? Porque antes do lançamento ela tava por $40, e hoje a gente vai ver como que ela funciona, o que eles apresentaram aí nessa faixinha de preço. Essa daqui que é a lente mais barata que eu já usei, a lente mais barata do mundo e a lente mais barata aqui do vlog do Zek. Então eu vou começar tirando ela da caixa, até a caixa, né, que é parecida, eu tô com a caixa da cinquentinha antiga, essa daqui é a Canon, olha só, as duas caixas, né, são parecidíssimas, são quase do mesmo tamanho, mas as aparências enganam. A gente vai ver hoje que a Yongnuo, na verdade, aí criou de fato um projeto diferente do que a gente tinha, né? Não tem como a Canon falar que é a mesma objetiva, apesar do design externo e da operação ser parecido. Então aqui na caixa não vem nada, né? Vem a documentação, vem até um certificadozinho aqui de quem assinou o produto, né? A parte de qualidade. Como é que fala? O teste de qualidade da lente está assinado aqui por um chinês, e eles te entregam aqui no plástico bolha, tudo bem simples, a Yongnuo 50mm, que é a primeira objetiva que eles têm aí no mercado, né? Eles também começaram a colocar uma 35, eu acho que F2 vai ter parecida, e também uma 35 f1.8G cópia da Nikon. Então a gente vai ver essas objetivas aqui no vlog do Zek, que elas vão ser aí mais baratas do que a gente está acostumado. Deixa eu fechar a caixinha aqui, colocar bonitinho, fechar aqui a linha. E essa daqui é a Yongnuo Digital, que está aqui na frente, a primeira objetiva que a gente vê aqui no vlog do Zek. E a primeira coisa que você nota é que o design é parecidíssimo com a Canon, né? Eu tô com a Canon aqui na minha outra mão, vamos pegar. As duas são extremamente parecidas, é o mesmo posicionamento de anel, de botão, de tampas, obviamente, também é a mesma operação. Mas quando você começa a ler as especificações, a Yongnuo cresceu um pouquinho, ela é notavelmente maior, você consegue ver que ela é muito maior. Deixa eu pegar a Canon aqui de novo. A Canon aqui que já mudou para a STM, que é ainda menor. A Yongnuo é a maiorzinha das três, tá? Ela não é uma réplica idêntica a 50mm da Canon. Então a gente tem aí um projeto diferente. E eles também aqui eles copiam, né, o mesmo design, que é curioso, porque a Canon ela tem painéis diferentes do lado de fora. Essa daqui é um tubo só que ela copia o mesmo layout, né, as mesmas linhas aqui dos painéis. E também tem aí de diferente alguns parafusos do lado de fora, que a Canon não tem mais. Mas como uma primeira construção da Yongnuo, você vai ter a mesma experiência. O mount continua de plástico, né, o mount que na Canon aí STM nova mudou para metal. Aqui na Yongnuo eles perderam a oportunidade de colocar um mount de metal. Eu não sei quanto que eles poderiam ter gastado um pouco mais para cobrar por isso, mas de operação é virtualmente a mesma coisa. Eu vou fazer também a montagem ela aqui na nossa 6D para vocês terem noção como é que fica. Só montar o vermelhinho com vermelhinho, aqui que fica bonitinho, né? A experiência é a mesma. Quem já teve uma cinquentinha da Canon vai sentir em casa, um pouquinho maior, né? Ela combina um pouco melhor com as full frames do que a gente tinha a cinquentinha antiga, que cabia melhor nas APS-C levinhas. Essa daqui ela já é um pouquinho mais robusta, mas é a mesma posição dos botões aqui, né? Não vai ter muita diferença, falta a janelinha de distância, e também quando você vê o 50mm fica aqui do lado, né? A anotação, o que eu tô mostrando? Tá aqui do lado, ele não fica em cima como fica na Canon. A Canon que eu vou montar na minha EOS M, pra gente começar a falar aí da operação das duas. E enfim, como que tá a operação disso daqui? É uma Prime de entrada $62 com um motor de foco interno, que é a mesma situação aí na Canon, né? Ele faz o mesmo barulhinho, o motorzinho DC. A Canon STM, que é silenciosa, é um belo upgrade. Essa daqui não, ela faz o mesmo barulhinho de antes. Então aqui na minha 6D, olha o barulho que faz a Yongnuo 50mm f1.8 de $62. Né, você vê que aí é um barulhinho considerável, ela não é tão rápida. Vocês também viram que o anel da frente gira. Agora eu vou mostrar a Canon, que está montada aqui na minha EOS, a Canon f1.8 II, a versão antiga.
né, ela caça e faz o mesmo barulhinho. A EOS M faz essa travadinha porque ela busca por contraste e phase. Mas o barulho que a gente está ouvindo, ó, é praticamente o mesmo que a gente tem aqui. Então é outra oportunidade perdida aí do Yongnuo, que poderia ter colocado um stepping motor, né? O stepping motor que não é uma coisa tão cara de produzir. Aliás, as fabricantes como a Canon colocam o stepping motor que ele é uma coisa baratinha. E de resto é tudo igual. Você tem o botão aqui de foco manual do lado, que ele tem que desengatar o anel aqui da frente. É um grande upgrade esse anel em relação à Canon antiga, porque a Canon ela é totalmente plástico. A Yongnuo não colocou uma borracha aqui, mas ele continua, né, com aquele mesmo plástico com plástico. Ele não tem um feedback tão suave quanto os anéis, por exemplo, da série L, mas é evidente a gente está aqui com uma fração do preço e você tem que desengatar. Na frente os filtros de 52mm são idênticos aos da Canon, né? Então quem já estava investido em filtro aí vai sentir a mesma coisa e a operação é a mesma, né? Quando você usa o foco manual ele gira, evidente, e quando você engata o motor automático ele também gira o sistema de foco manual, e a lente expande um pouquinho aqui quando você tem aí que fazer o foco mínimo, né? Eles têm um sistema de bellow aqui, ó, expande quase o mesmo tamanho. Deixa eu colocar uma de frente para outra, que vocês conseguem ver no vídeo. Olha só, elas ficam maiorzinhas aí, não tem espaço para HUD, não tem espaço para nenhum adaptador aqui em cima, só a rosca de filtro de 52mm, e também não tem a janelinha de distância e nenhuma escala, né? Como esse anel ele tem o hard stop quando você chega no infinito ou no mínimo, podia ter impresso uma escala de distância, mas não tem. E essa daqui é a Yongnuo, é a mesma operação, quem já teve a Canon vai sentir em casa, é a mesma coisa pela metade do preço. E como que eles fizeram alguma melhoria aí no sistema óptico? O que eles mudaram do lado de dentro para Canon não vir implicar com eles aí? Vamos colocar uma do lado da outra aqui. Não vir implicar, né, que eles copiaram e vão colocar o departamento aí jurídico deles atrás da Yongnuo. Os chineses aí que começaram a experimentar no mercado óptico sem nenhuma credencial aí, na verdade, com a experiência, né, de fabricar e também de contes e tecnologia, que inclusive o marketing deles aí é praticamente inexistente, que decidiu fazer o que os chineses fazem de melhor, em copiar o que as outras marcas fazem com uma fórmula ótica idêntica. A Canon EF 50mm f1.82 em números de elementos, distância mínima de foco e dimensão, que recebeu apenas um upgrade no diafragma de 7 lâminas, no lugar das 5 da Canon. A Canon aí que já acabou a festa Xing Ling chutando balde com a nova f1.8 STM, que é muito melhor e está uma classe à frente aí de equipamentos e preço, já que custa o dobro nos já curtos $130. Mas a Yong consegue aí replicar por $62 uma performance parecida à cinquentinha antiga da Canon, que fica de excelente a boa a partir de f4, mas com um problema aí interessante que eu sempre vejo na Samyang, que é uma marca coreana também aí de peças low cost. A qualidade no centro é bacana assim, mesmo a partir da abertura máxima, mas nunca fica aceitável nas bordas, esteja aí você testando a lente de verdade ou fazendo um probleminha que eu tive aqui com ele tem um plástico de proteção que eu não tirei da minha lente. De qualquer maneira, este é um efeito peephole. Você tem um miolo no centro que é bacana, nítido, de alto contraste, mas que fica de péssima a ruim nas bordas, questionável se vale a pena mesmo o investimento de $62. A decisão da compra pode ser feita aqui. É igual a Canon? Não, ela não é. Nas bordas a Canon, mesmo antiga, é muito melhor. Mas se vale os $62, até vale para experimentar com uma objetiva de grande abertura. Todos os defeitinhos que você pode esperar de um equipamento nessa classe estão lá, como o CA axial, o bokeh ruim, o bloom no foco mínimo, etc. Aliás, esse bokeh que não ficou melhor mesmo com o diafragma de 7 lâminas, se o upgrade for feito só por causa dele. A Canon já era ruim, a Canon nova STM continua ruim, e a Yongnuo com só 6 elementos continua ruim. Mas por $62, se for uma única coisa que você pode comprar, vale a compra sim. Aqui da Yongnuo 50mm, né, uma coisa cômica, né, trollagem aqui, que é uma réplica, ela é parecidíssima com a Canon e por apenas $62. Como que a Yongnuo conseguiu fazer isso? Bom, eu não sei o que eles qual é a tecnologia deles, né? Não tem um departamento de marketing como tem a Canon e Nikon, vendendo aí o peixe deles, falando de coaching, de como são as fábricas, etc. Mas ela funciona. Se vale como investimento para quem está trabalhando, eu acho que não. Mesmo em f8 ela não fica nítida nas bordas. Você consegue ter um miolo muito bom, com contraste bacana, mas ao redor do quadro realmente faz diferença, que é a mesma coisa que eu tenho visto aí nas Samyang e Rokinon, né? Elas são boas, elas são baratas.
só que elas não são aí tão boas quanto as fabricantes principais. Se vai valer a diferença de preço? Bom, vale como curiosidade para quem está testando, mas como a Canon já tem aí de $130, especialmente a versão fenomenal STM, eu não tenho como recomendar aí uma versão que é metade do preço, só que também não vai entregar a metade, entendeu? Vai entregar menos que a metade. A Canon você está pagando o dobro, mas recebendo o triplo. Então eu vou me reservar aí a não recomendar a Yongnuo, mas vale de curiosidade, né? Se você tiver uma câmera B, sabe que essa lente vai sofrer, vai colocar num drone que tem risco aí de cair na água, alguma coisa assim, aí você tem como colocar essa lente aqui no kit, e tem os upgrades interessantes aí, como esse anel de foco com borracha, o diafragma circular, mas nada disso vai implicar de fato nas fotos. E o Get What You Paid For são apenas $62 na objetiva mais barata que a gente já viu aqui no vlog do Zek. E é isso, a minha voz tá falhando, não sei porquê, do vlog do Zek da Yongnuo 50mm f1.8, eu vou continuar testando as próximas que chegarem no mercado, né? Não é todo o mercado que tem essa objetiva, porque os chineses, o pessoal comprou todas no começo, né? Demorou para eles começarem a ter em volume no mercado, mas quando chegar a 35 f2 ou mesmo a Nikon não, né? A Yongnuo, a cópia, a réplica f1.8G que cobre só o APS-C de 35mm, eu acho que tem também uma 50mm f1.4, né? Que eles querem colocar, a gente vai ver todas aqui no vlog do Zek. Mas por enquanto os vídeos estão lá no YouTube e no Vimeo. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Twitter, que é aqui o Leandro Silva, o Neto Macedo, o Ricardo Santos, o Max Buzin e o Pedro Carvalho. Eu que estou sociável com vocês por lá e também no Facebook. As mensagens do Facebook que vão sendo respondidas aí ao longo do tempo, que tá chegando um monte de mensagem, eu tirei férias, eu não consegui responder e agora eu vou voltar ali ativa, colocar tudo em dia. E também as fotos estão lá no Flickr e no Tumblr. Não deixem de ver o artigo aqui do blog do Zek com a Yongnuo, que eu vou colocar aí lado a lado, essas coisas mais chatinhas, que não são tão técnicas, né? Eu já fiz um lado a lado com essa objetiva e eu não consegui aí acertar o foco nas duas, então elas ficaram diferentes, eu odeio fazer lado a lado. Mas eu coloco para vocês terem uma ideia aí do que vai entregar. Funciona, é mais barato que um filtro, é mais barato, por exemplo, que dois HUDs da STM. A STM nova da Canon tem um HUD que custa $35, né? Quase aí 20% do preço da lente. Dois HUDs daquele que são só pedaços de plástico compram uma Yongnuo. Agora, se vale de fato para tirar fotos importantes para vocês, eu já acho que não. Vale como instrumento óptico, funciona, as imagens não ficam embaçadas, não é aí um sistema de plástico. Mas por $62 é o Plastic Fantastic aqui do vlog do Zek. Um abraço, um beijo, humor de sempre, até a próxima.